15 de novembro de 1889. Quais as ideias por trás do golpe? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, o canal mais catilogente aqui do YouTube. E hoje, 15 de novembro, aniversário do golpe de Estado que implantou a forma republicana de governo no nosso país, eu, professor Renan Abranches, não poderia deixar de tocar nesse assunto e especialmente comentar sobre os aspectos filosóficos relacionados à data, relacionados à implantação da República, à queda da monarquia no nosso país. Esse episódio, que muitos lembram como uma proclamação, mas na verdade foi um golpe mesmo, foi a derrubada pela força de um regime legalmente constituído, de um regime constitucional reconhecido dentro e fora do país como legítimo, tem como elemento filosófico, como elemento ideológico, a filosofia positivista. O positivismo foi uma escola filosófica criada na metade do século XIX pelo pensador francês Auguste Comte. E o pensamento positivista está diretamente relacionado ao surgimento da sociologia como ciência, ali na virada do século XVIII para o século XIX, como herança da tradição iluminista. Há uma tendência de se racionalizar tudo e de se compreender a realidade no seu todo de uma perspectiva científica, de uma perspectiva metodológica, de uma perspectiva racional. Nesse sentido, vai se constituir também a ideia de que é possível compreender a sociedade e as suas estruturas de funcionamento a partir dessa perspectiva racional, dessa perspectiva científica e, sobretudo, seria capaz de se elaborar uma proposta de intervenção sobre essa mesma sociedade com o objetivo de aprimorá-la, de melhorá-la, de torná-la mais próspera, mais desenvolvida. O positivismo surge nesse contexto. O esforço de se desenvolver uma abordagem racional, um entendimento racional da sociedade e como ela funciona, mas, sobretudo, de se intervir nessa sociedade, alterando as suas estruturas de funcionamento para melhor, ou para aquilo que se considerava naquele momento, naquele contexto, o melhor. Comte, que para muitos é considerado o precursor da sociologia, desenvolveu na sua filosofia positivista uma teoria que ficou conhecida como teoria ou lei dos três estágios, ou ainda lei dos três estados. Segundo Comte, todas as sociedades humanas estão sujeitas a um processo de desenvolvimento, um processo de evolução, desde formas mais simples e primitivas de organização até formas mais complexas e desenvolvidas. Nesse sentido, a primeira etapa ou o primeiro estágio do desenvolvimento das sociedades humanas seria aquilo que o Comte chamou de estágio mitológico. Nessa etapa, as sociedades humanas tendem a compreender a realidade à sua volta de uma perspectiva religiosa. As narrativas mitológicas são utilizadas para dar sentido à existência. Esse estágio seria característico das sociedades mais antigas, como, por exemplo, a sociedade grega anterior ao advento da filosofia. O segundo estágio seria o que o Comte chamou de estágio metafísico. Nesse estágio, as narrativas mitológicas são gradualmente abandonadas e substituídas por explicações racionais, explicações filosóficas, contemplativas. É o caso, por exemplo, mais uma vez, o exemplo grego aqui, do advento da filosofia. Porque a filosofia representa, na Grécia Antiga, uma substituição lenta e gradual das explicações mitológicas para a realidade por uma explicação ou por um conjunto de explicações fundamentadas na razão, mas ainda uma razão contemplativa, uma razão desligada da realidade concreta, uma razão desligada das questões práticas do cotidiano. A terceira e última etapa do desenvolvimento das sociedades humanas seria o estágio positivo, que, segundo Comte, é o momento da história humana em que as sociedades abandonam também as explicações fundamentadas na razão contemplativa, fundamentadas na filosofia, e passam a buscar explicações baseadas na ciência. As explicações científicas, no método científico, na objetividade
das ciências. Então seria possível você identificar leis gerais, universais, matematicamente traduzíveis, matematicamente explicáveis, capazes de dar sentido à existência, de explicar os fenômenos da natureza e, sobretudo, que permitem ao ser humano interferir na natureza para transformar a natureza a favor das sociedades. Esse terceiro e último estágio, o estágio positivo, seria, por exemplo, o das revoluções industriais da segunda metade do século XIX, justamente aquele em que Comte está inserido, e a grande maioria dos países industrializados do Ocidente estão inseridos também. O interessante é que Comte, na sua obra, faz uma defesa do Estado como promotor desse estágio positivo, do Estado político mesmo, do conjunto das instituições que organizam, regem e governam a sociedade. Seria o promotor do progresso, né? O garantidor de uma ordem coletiva e o garantidor desse progresso, através da imposição de uma ordem social. Tanto que o lema ordem e progresso, presente na nossa bandeira, é um lema positivista. Então, a partir da implantação de uma ordem social, política e econômica, você, o Estado, melhor dizendo, criaria as condições necessárias para a promoção do progresso material, do progresso tecnológico, do progresso científico, do progresso social, do progresso educacional. No Brasil, a filosofia positivista chega através do Exército, sobretudo através da Escola Militar da Praia Vermelha, onde alguns professores, entre eles Benjamin Constant, vão se tornar grandes divulgadores do pensamento positivista, que vai encontrar um enorme número de seguidores junto aos jovens soldados e jovens oficiais das Forças Armadas, especialmente do Exército. E aqui no Brasil, o pensamento positivista compartilhado pelo Exército vai associar a monarquia ao atraso. Então, na concepção dos militares, seria necessário substituir a monarquia pela forma republicana de governo, de preferência uma república gerida pelos militares, uma república fortemente centralizadora, autoritária, estatista. Então, essa república de caráter militar, daria conta de reestabelecer a ordem social e conduzir o Brasil na direção do progresso. Essa percepção, esse entendimento, inclusive justifica o protagonismo das Forças Armadas no golpe republicano, especialmente o protagonismo do Exército no golpe republicano de 15 de novembro de 1889. Aliás, esse protagonismo não era recente na ocasião. Desde o final da Guerra do Paraguai, o Exército vai ganhando cada vez mais força, cada vez mais projeção no cenário político brasileiro. O Exército volta da Guerra do Paraguai fortemente abolicionista e republicano, especialmente entre os setores mais jovens. E ao promover essa transição da monarquia para a república e, sobretudo, ao assumir as rédeas da república nos primeiros 5 anos, a chamada República da Espada, o Exército passa a se colocar na condição de tutor da sociedade brasileira, de tutor do processo político do nosso país. E esse episódio do golpe republicano vai inaugurar uma nova fase na história do Brasil, não só no sentido de que a gente deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, mas também e principalmente porque as Forças Armadas brasileiras, com destaque para o Exército, vão se tornando cada vez mais atuantes na nossa política e vão estar presentes em vários momentos importantes, várias das grandes rupturas que caracterizaram e caracterizam até hoje a República Brasileira. A gente vê que até hoje se discute o papel constitucional das Forças Armadas, a importância das Forças Armadas na condução dos processos políticos brasileiros e, evidentemente, aí há quem concorde com esse papel, há quem discorde, mas é fato que, desde a República, o Exército Brasileiro ocupou um papel central na nossa história. Mas e você? Acha que o Brasil ganhou ou perdeu com a implantação da República? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal e ajude a divulgar meu trabalho, porque a minha missão está só começando.